Fala minha família, beleza? Tá começando aí mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é referente a uma conversa que teve entre o Caio Ribeiro, o Paulo Nunes e o Roger, referente ao Fluminense, referente ao Diniz, referente ao todo esse desfecho que vai ter do Fluminense até a final da Libertadores. O Diniz na seleção brasileira, o Diniz tendo que se preocupar com o Uruguai, tendo que se preocupar com o Corinthians, tendo que se preocupar com o Boca Juniors, como que é, como foi, sobre a possível lesão do Nino. Então assim, vocês vão acompanhar juntamente comigo agora toda a conversa, todo esse desfecho, beleza? E no final do vídeo eu volto aqui para perguntar se vocês gostaram. Vamos lá. Você está falando do Mano, que teve tempo para ajustar a equipe, que tem esse retorno, ou teve tempo de trabalhar o Renato Augusto, que é o jogador mais importante. Em contrapartida, o Fluminense deixou de ter, nesses 10 dias de treinamento, seu treinador, porque ele está aqui na seleção brasileira, está em Montevidéu. Provavelmente deve chegar na quarta-feira para o jogo já de quinta-feira contra o Corinthians. E o Fluminense está nessa expectativa de final de Libertadores daqui a 19 dias, no dia 4, também no Maracanã contra o Boca Juniors. Como é que você acha que foram esses 10 dias de treinamentos do Fluminense, que vem de uma derrota para o Botafogo, onde o time não se comportou bem? E aí tem aquela descarga emocional do jogo do Internacional, que foi totalmente atípico, uma virada espetacular, e aí logo um jogo na sequência, não tem nem como cobrar a concentração, essas coisas todas. Mas depois de 10 dias, você acha que esse trabalho, mesmo não tendo o Diniz no dia a dia, o Fluminense pode voltar a ter apresentações mais interessantes? Porque, na minha opinião, o Fluminense necessita de alguns ajustes para esse jogo do dia 4, dessa final contra a Libertadores. Contra o Boca na Libertadores. Você acha que o Fluminense, nesses jogos que tem, acho que são 2 ou 3 ainda, mas acho que são só 2, ele tem que pensar nesses ajustes para a final, ou tem que pensar em busca de melhores colocações no Campeonato Brasileiro, jogo a jogo? Tem duas coisas que me preocupam nesse momento do Fluminense. A primeira é a lesão do Nino. O Nino, a gente fala sobre o jogo do dia 4, sobre o compromisso mais importante, que é uma decisão de Libertadores e um título inédito para o clube. Então ele não deve atuar nesses jogos de Campeonato Brasileiro. Ele deve manter forma, fazer os fortalecimentos para chegar bem para o jogo contra o Boca, mas ele não vai assumir esse risco de entrar com o joelho não estando 100%. E ele é um cara muito importante, tanto na saída de bola, na liderança que ele tem sobre o grupo, e principalmente porque é o melhor zagueiro que o Fluminense tem à disposição numa defesa que tem apresentado problemas físicos, né, de lesão. Um jogador mais opções. Confiável defensivo. A outra nessa questão... linha de defesa do Fluminense, né? Porque você tem Samuel Xavier, que é muito bom ofensivamente, você tem o Marcelo, que é gênio, craque, mas defendendo ele já não é aquele jogador de Real Madrid, e o Felipe Melo, que é um jogador já de 40 anos. Então o Nino é o jogador mais importante dessa linha de defesa, né? E aí, vamos falar com um cara que ganhou Libertadores, que jogou muito e que passou por essas situações. É muito difícil você virar a chavinha, Roger. Muito. Porque você passa a ter uma contagem regressiva para o jogo do dia 4. Você não está com a cabeça 100% no Brasileiro. E aí você corre o risco de ficar sem as duas coisas, né, Paulo? Exato. Então o grande desafio do Fluminense não é nem a ausência do Eduardo e do Fernando Diniz, que estão aqui na seleção brasileira, mas é passar essa concentração para o grupo de entender o seguinte: olha, antes do dia 4 tem 2 ou 3 compromissos aqui que são importantes para a nossa situação do ano que vem. Depois a gente se preocupa com o Boca. Como é que vira essa chavinha, cara? É muito difícil, né? Todo mundo fala sempre isso, né? É só virar a chave e disputar outra competição. E é muito difícil. Você pega o lado do Fluminense. O Fluminense está vindo agora de uma final depois de 15 anos. Né? Desde que começou a Libertadores, é a obsessão da torcida do Fluminense. Né? Então a gente vê o tamanho que isso significa para o clube. A gente falou aqui agora com o Eduardo, né, a respeito se tem uma dificuldade de trabalhar na seleção e no clube. Então a gente tem que imaginar isso. Ele ficou aqui, o Roger citou muito bem. 10 dias aqui longe do clube. Vai ter que voltar agora para um jogo importante, provavelmente com a vitória cheia de energia ou com a derrota muito preocupado em relação à seleção e ao próprio Fluminense. Mas eu acho que é fundamental para os jogadores mais experientes entenderem que esses jogos são importantes para aprimorar para o jogo decisivo. Não tem como você tirar esse jogo do dia 4 da mente. É impossível. Eu passei muito por isso em 2 vezes e era muito complicado. A gente ficava na concentração, Roger, conversando a respeito. A gente ia jogar, dá um exemplo,
com o Criciúma no Brasileiro e falando sobre o jogo da Libertadores. Então, assim, não tem como fugir. Não tem como fugir. É óbvio que são jogadores que, dentro de campo, vão se entregar ao máximo. Mas é muito difícil, é muito complicado. Mas você aí, falou né, do Rogério? Renato Augusto. O Fluminense também tem um processo de recuperação do Ganso. O Ganso ficou um tempo parado, aí fez 2 jogos contra a Internacional e contra a Botafogo, bem abaixo do que ele pode entregar. Inclusive foi vaiado no jogo contra o Botafogo. E eu na transmissão disse que as vaias eram injustas, porque o Ganso fez parte de um processo que trouxe o Fluminense, que levou o Fluminense à final da Libertadores, e o momento dele é um momento de baixa, mas tem a ver com a questão física também. Ele ficou muito tempo machucado. E esses 10 dias aí provavelmente serviram para que o Fluminense pudesse colocar o Ganso pelo menos perto daquilo que ele pode entregar fisicamente. Já não é um jogador que entrega muito fisicamente. Ele entrega muita qualidade técnica e o mental dele, né? Tirando a questão específica do Ganso, o Fluminense tem tido muita vulnerabilidade nesse setor defensivo. Eu ia te fazer uma pergunta. Você mudaria alguma coisa nesse time titular do Fluminense que o Fernando Diniz tem em mente? Você faria algumas modificações para deixar o time um pouco mais equilibrado, vamos dizer assim? Só pegar um gancho nisso que vocês estavam falando do Ganso. Nesse momento, o Ganso, Felipe Melo, Marcelo são importantíssimos para fazerem os demais jogadores entenderem que tem que jogar Vera no Brasileiro, até para você chegar forte na Libertadores. Porque são caras rodados que ganharam a competição, que ganharam grandes títulos e vão saber trazer um pouquinho de experiência para essa molecada. Com todos à disposição, eu entraria com o meio de campo um pouquinho mais protegido. Tipo? Eu entraria com o André, com o Alexander e com o Ganso. Eu acho que o Alexander pode fazer muito bem essa função de reposição sem a bola, ocupação de espaço, até liberando um pouquinho mais o Marcelo para rodar o campo, como ele fez muito bem contra o Internacional, mas teria o Ganso ali para municiar os atacantes. Eu não gosto muito do Ganso como segundo volante. E acho que o fato do adversário ser o Boca, que é uma camisa pesada, mas que não é um time que propõe, é um time que se defende e sai em contra-ataque, facilita um pouquinho mais a entrada do Alexander. Só para lembrar que ele fez isso no jogo contra o Internacional. Ele exato. jogou com o Alexander, com o Ganso e com o André no meio campo e não funcionou. Quem que ele tiraria? O Alexander jogou mal nesse jogo. Fiquei curioso agora. Mas eu acho que eu também iria, nesse esquema, ele tiraria o John Kennedy e deixaria tá o John jogando Kennedy muito. Então eu posso estar do outro lado daqui, né? Pode, lógico. Eu não tiraria o John Kennedy de jeito nenhum de um jogo desse. Porque ele time tá com você confiança. colocaria? Eu ficaria com o Ganso, tiraria o Alexander. Eu acho que o Ganso... Ia com 4 atacantes. O Ganso te traz um controle de jogo, no Maracanã. O Fluminense joga muito com esse controle de jogo, com posse de bola. E assim, aí eu tenho essa dúvida, mas para mim o Kennedy é importantíssimo nesse time. O que ele tá jogando... Ele tá jogando muito, isso tem toda razão. Mas aí você não perde também a opção de banco de reservas, de mudar, de colocar o time mais pra frente? Mas aí quando se você tem os pode 4 definir... principais jogadores em Nem campo. sempre vai acontecer o que aconteceu. Se você pode definir... Óbvio que não. Se você pode entrar com um time assim que já mostrou que é muito agressivo, é muito contundente, e o cara tá numa fase hoje. A gente tem que aproveitar quando um jogador como ele tá nessa fase. Dodô tá aí? Dodô, você que é atacante. Eu tô. Entra nessa discussão aí, 4 atacantes pro jogo do Fluminense ou você seria um pouco mais conservador, vamos dizer assim? Eu tô rindo com o Léo aqui, o Paulo Nunes tá muito pra frente, o Paulo Nunes tá fera. André, Ganso e os 4 atacantes, o Paulo Nunes tá com um desejo muito forte, né, Léo? Mas assim... o Diniz, né? Então, mas eu acho assim, cara, olhando o que pode acontecer, Ganso, André e o Alexander, né, no meio e deixando como a maioria da temporada foi, o Arias, o Keno e o Cano. Eu acho que mais por esse lado, até porque o Kennedy joga muito bem, tá sendo super importante e você guarda alguma coisa também se precisar, né? É isso, Dodô. Eu vou deixar aqui minha opinião, que é a última, que pode ser a mais polêmica. Eu começaria com o André na zaga e colocaria Martinelli ou Lima com o Alexander no time também. Eu acho que o André... Todo jogo você coloca o André para jogar 45 minutos de zagueiro, né? Pelo menos você evita uma substituição numa final. Quanto mais
substituições você tem, né, para mexer com o jogo, melhor. Ô, Dô, se você já tem uma... Sou eu que sou no ataque. Ó, eu de treinador, Roger de auxiliar, tá perfeito, o time vai jogar na frente. Que isso? Ó, esse time eu gosto pra caramba. Ainda bem que a gente só esses caras são malucos. eu vou acrescentar, e aí o Léo pode dar a opinião dele também, só um detalhezinho. A gente às vezes subestima o Boca. A gente sabe, ganhou 6 vezes, é uma camisa pesada e a gente sempre está falando, mas é um time que é um dos piores Bocas dos últimos tempos. Eu discordo. O time que iniciou a competição é diferente do time que a gente viu diante do Palmeiras. Chegaram jogadores, o Merentiel e outros atletas foram contratados. E dos 4 tempos, primeiro e segundo da Argentina, tem toda a razão. Allianz, em 3 tempos o Boca foi melhor do que o Palmeiras. Estamos falando de um super Palmeiras. Só por conta disso eu não seria tão ofensivo como você. E jogou bem ontem contra o Tajeres, né? Foi pros pênaltis, mas fez um grande jogo, criou bastante. Cavani perdeu 3, 4 gols. Tô viajando, Léo? Não. Eu acho que é bem por aí, na verdade. Esse Boca Juniors, é claro que não é aquele Boca Juniors que a gente se acostumou dos anos 2000. Né, Léo? Desculpa. O Dodô tá lembrando de 2008 porque vocês começaram a lembrar da final da Libertadores, quando o Paulo Nunes falou há 15 anos que não chega. O Dodô lembrou que estava lá e estava passando aqui as cobranças de pênalti mentalmente aqui na cabeça dele. Ele falou, nem cheguei a bater, né, Dodô? É verdade. Eu falo de 2008, mas em relação ao jogo contra o Boca, para a torcida do Fluminense, tem uma lembrança boa, Maracanã, né? Então, por causa disso, mas afinal foi triste. Mas conta aí do time. Não, exatamente. O Dodô falou que no contra o Boca ele foi muito bem, mas esse realmente é um Boca que tem no Ezequiel Barco o seu grande talento, mas é um garoto só de 19 anos. Então, foi buscar lá o Cavani para ser a sua referência técnica. 2 laterais que para mim são muito bons, tanto o Fabra pela esquerda quanto o Advíncula pela direita. 2 laterais de seleção, o Advíncula então nem se fala os 2 jogos que ele fez, principalmente contra o Palmeiras, tem o Figal. O Chiquito Romero é um Boca que faz se respeitar muito e que está indo de menos a mais, como você bem disse, na Libertadores, que começou patinando, começou de uma forma muito Boca de ser, só que o Román Riquelme, né, o vice-presidente, ele tem uma frase que aí vocês podem até me dizer se faz muito sentido. O Riquelme sempre diz que a Libertadores começa nas oitavas de final. Isso era uma frase dele, sempre até uma muleta para aliviar a pressão do Boca Juniors, que tem por costume começar a Libertadores sempre patinando, com uma dificuldade muito grande para vencer os seus jogos. E esse Boca dessa Libertadores é um Boca muito copeiro, um Boca que leva para os pênaltis, porque garante muito no Chiquito Romero. Existe uma confiança muito grande no Chiquito Romero. Então, se a Libertadores começa nas oitavas, Dodô, para esse Boca Juniors, começa nas oitavas e tendo um jogo só, uma final única no Maracanã contra o Fluminense, ter um goleiro, ter a confiança no Chiquito Romero pode fazer diferença. Eu acho que contra o Palmeiras a gente viu que o Boca realmente apostou que tinha um goleiro que pode fazer diferença e realmente fez. Chiquito Romero é um goleiro de Copa do Mundo, goleiro de seleção, goleiro que tem muita confiança e se sobressaiu nos pênaltis. Eu acho que o Boca tem experiência, né? Não é que o Fluminense vai ganhar de qualquer jeito. O Fluminense, para mim, é favorito, joga no Maracanã, mas tem que tomar cuidado. O jogo não é fácil, não. É isso, amigos. E parece que vai ter uma invasão argentina aí no Maracanã, hein? Eu não vou contar quem, mas temos um integrante aqui da nossa equipe, não que está aqui na frente, tricolor, desses fanáticos, ferrenhos, que ele falou assim, olha, eu senti que o Fluminense vai ser campeão nos pênaltis. E eu respondi, se puder evitar, melhor. Muito melhor evitar. Vou só dar um número para poder evitar esse jogo nos pênaltis. 26 pênaltis dos últimos do Boca, só 12 entraram. Então é melhor evitar mesmo, né? Eu respondi para ele assim, se for para ganhar, não importa como. Mas se puder evitar os pênaltis, o homem é muito melhor. O tal do Romero pega mesmo. É muito melhor. Macedão, Thiago. Então é isso, família. O vídeo ficou por aqui. Tiveram várias análises, várias opiniões referente ao time ideal para o Fluminense ir a campo contra o Boca Juniors. Alguns deram opiniões de colocar o John Kennedy, né? Manter o John Kennedy como titular. Outros falaram que o John Kennedy tem que sair. O outro disse que tem que colocar o André como zagueiro. Então, tiveram várias opiniões. Foi um debate bastante interessante. Até o Dodô apareceu ali, né? Lembrando ali o Fluminense contra o Boca de 2008. E o vídeo foi esse, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E
Desde já quero agradecer se vocês assistiram até o final. Né? E se assistiram, deixa o like, compartilhe pra geral, beleza? Aos poucos a gente vai se soltando, vai aprendendo mais um pouco, né? A gravar uns conteúdos bacanas pra vocês, gravar uns vídeos interessantes pra vocês. Conto com a colaboração de todos, com a ajuda de todos e vamos pra cima aí, que dia 4 seja um dia muito especial para toda a torcida do Fluminense. Tamo junto, rapaziada. É isso. Valeu.